Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a modelo Carol Oliveira, minha irmã, e hoje trouxe uma proposta bem elegante. Para os olhos, trouxe um esfumado com sombras mais glow, com cintilância, e todo o destaque dessa maquiagem ficou para os lábios, né? Esse batom vermelho lindíssimo. Então vamos lá acompanhar mais um tutorial? Eu vou deixar um vídeo detalhado fazendo a análise facial da Carol lá no Instagram. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o meu Insta aqui embaixo, tá? A Carol tem uma pele oleosa. Dá pra ver bem os poros dilatados. Tinha uma camada superficial de sebo. Aqui eu usei o tônico adstringente da BioAge por todo o rosto. Ele é um dermocosmético e ajuda a controlar por horas essa oleosidade. Na pele dela tinha alguns cravinhos, principalmente na região do nariz e queixo. Tinha alguma aspereza causada pelo acúmulo de células mortas, então eu vim com a gaze umedecida na água termal, fazendo uma esfoliação mecânica, deixando essa pele mais leve, livre de resíduos, para que os outros produtos tenham uma permeação melhor na pele. Após a esfoliação, eu vim com fluido hidratante por todo o rosto, esse é da BioAge, e ele traz um viço bem suave, sem pesar nas camadas da pele. Enquanto a pele estava absorvendo esse fluido, aproveitei para tirar o excesso da sobrancelha da Carol e deixar esse olhar mais leve. Para finalizar a hidratação, vim com o hidratante da Catarine Hill. Esse hidratante, ele é incrível, a emoliência dele super fininho e passo inclusive na pálpebra móvel. Como base de sombra, escolhi um corretivo líquido. Esse é o da Catarine Hill by Prilessa, a cor A2. Apliquei por toda a pálpebra com esse pincel Mini Dual Fiber. Gente, esse é da Macrylan, perfeito para esse tipo de aplicação e fica bem leve, sem marcar, sabe? Dá uma boa espalhabilidade, não deixa linhas. Para pele madura é incrível. Agora vamos lá construir um esfumado lindo e fácil. Eu comecei demarcando o côncavo com uma sombra com cintilância. Para dar uma profundidade, esse olho ele é todo glow, então essa sombra ela tem brilho. Comecei esfumando com um pincel médio e usei o pincel um pouquinho maior para poder dar uma limpada na borda e dar aquele efeito de esgateado no próprio esfumado. É um olho bem simples, bem rápido de fazer. Não trouxe essa sombra até o canto interno. As sombras com cintilância, principalmente se for textura mineral, é bem fácil de esfumar. Então é algo que você faz em poucos minutos. Agora já vou para o esfumado do canto interno. E nesse canto interno, utilizei uma sombra iluminadora da Laura Mercier. Apliquei com o pincel aplicador, mas deveria ter aplicado com a ponta dos dedos, até porque é uma sombra baked e ela se ativa mais com o calor. Em seguida, escolhi o pigmento Tan da MAC. E esse pigmento tem uma tonalidade de rosa chá. Fiz a aplicação com os dedos no centro da pálpebra móvel, ligando a sombra iluminadora e aquela sombra cappuccino, que foi a primeira sombra aplicada. Iluminei abaixo da sobrancelha, no ponto alto, com o iluminador da MAC, o Soft and Gentle, e retornei com o pincel de esfuma maior, só suavizando borda, unindo, deixando tudo com um aspecto mais limpo e suave. Dei uma leve escurecida no canto externo com a sombra Charcoal Brow da MAC e trouxe um pouco dessa sombra para a pálpebra fixa também, sempre na diagonal para levantar esse olhar. Agora que o meu esfumado já está finalizado, eu venho dando acabamento e para isso eu vou usar o lápis marrom, esse da Maybelline. Eu venho na linha dos cílios, do meio dos olhos até o último cílios, levemente na diagonal para levantar esse olhar, e esse lápis ele vai se fundir com aquela sombra usada anteriormente. O modelo dos cílios escolhido é crescente, é um cílios levemente volumoso, o tamanho dele é de pequeno a médio e que se encaixou exatamente no tamanho do olho dela. Eu sempre uso o hidratante da Catarine Hill para fazer a limpeza da pálpebra inferior. E lembre-se sempre de limpar esses olhos na diagonal. Para dar acabamento na raiz dos cílios e deixar ele bem pretinho, eu usei um delineador líquido, esse é mate, e eu esfumei levemente com um pincel pequeno. E eu sempre faço um olho de cada vez, porque esse produto seca bem rápido e ele é a prova d'água. Eu gosto de finalizar
a parte dos cílios superiores com o lápis Mega Impact. Mas lembrando, se a cliente usar lente de contato, dê preferência para os lápis de cera, ok? Nessa hora é importante ter voz de comando com a sua cliente, pedir para ela fechar os olhos, olhar para cima, mostrar um ponto de referência para desviar o olhar dela. Dessa forma será um pouco mais fácil a aplicação desse produto. A Carol tem bastante sensibilidade nos olhos por ter usado lente muito tempo e também por ter sido atingida nos olhos quando sofreu o acidente dela. Mas é só ir com calma, devagar, que dá certo. Para começar a preparação da pele, eu estou usando a blindagem da Catherine Hill, da Prilessa. Aplico na testa, nas maçãs do rosto e vou espalhando por todo o rosto com as mãos, fazendo uma massagem facial na cliente. Vou espalhando com as mãos, não esqueço de nenhum ponto. A base usada na Carol foi a da Revlon, a Color Stay 24 horas. Essa base resiste muito tempo em pele oleosa. Tem uma boa espalhabilidade também. A Carol tem uma tonalidade de pele média. O fototipo dela é o 3. Ela tem um contraste mediano. Vamos agora observar os pontos do rosto dela. Se você analisar o colo e pescoço da Carol, ela tem um fundo mais amarelo, levemente oliva. Já o rosto, na região central, tem pontos que chegam a ser vermelhos arroxeados. Isso acontece por quê? Porque é uma área de mais circulação sanguínea, assim como acontece nas dobras da mão, cotovelo. A minha base está um pouco mais oliva que a pele do rosto dela, mas preciso lembrar que os produtos se somam, então esse produto vai neutralizar esse vermelho do rosto e eu vou trazer o vermelho como rubor num blush e num contorno mais quente para o rosto dela. Estou aplicando com esse pincel língua de gato para ficar uma camada média e em seguida eu sempre venho com a esponjinha tripidando bem essa base para que ela entre bem nos poros e tenha uma durabilidade boa. E essa esponjinha é da marca Alquimia. Essa marca vocês encontram na Renner. Essa esponja é incrível. Aqui ela está levemente úmida. Essa aplicação da base precisa ser impecável. Tripida bem essa base na pele, não esqueça de nenhum detalhe. Esfume bem do rosto para o pescoço, do rosto para a raiz do cabelo, orelha. Há 2 anos atrás, a minha irmã sofreu um acidente bem grave. Ela teve escalpelamento, ela teve fratura facial, ela quebrou bastante o nariz, a mandíbula, e ela teve cortes extensos, sabe? Que atravessavam o rosto. E ela passou por uma reconstrução facial. O corte do lado da bochecha, esse perto da sobrancelha, são pontos que você consegue igualar a tonalidade, mas a textura que fica na pele, a maquiagem não é capaz de cobrir. O que eu fiz foi não realçar esses pontos. Se você observar bem, você vai ver que a olheira da Carol é um azul arroxeado. E eu consegui neutralizar por completo com um corretivo líquido amarelo alaranjado, que é o corretivo A3 da Catherine Hill. E eu consegui fazer uma neutralização. Essa olheira praticamente desapareceu com esse corretivo usando a neutralização correta do círculo cromático. Se eu venho, por exemplo, com o corretivo coral nessa olheira, eu iria trocar o problema pelo outro. Por quê? Porque eu teria que neutralizar esse laranja. Até porque a olheira dela não é azulada, tá? Tem um violeta aí nessa olheira. E aí eu consegui neutralizar de uma forma leve, sem precisar colocar uma camada grossa de produto. Para os pontos de iluminação, usei o corretivo líquido da Catherine Hill, essa cor é a 2. Fiz uma leve projeção no queixo, nariz, em pontos bem específicos mesmo e com pouco produto. Esse pincel da Macrylan me ajuda a controlar a quantidade de produto que vai para a pele, né? Eu consigo esfumar muito bem esse corretivo e dessa forma a pele fica com um aspecto suave, um aspecto leve, sem sobrecarregar. Na olheira também fiz uma iluminação. A gente não precisa de muito produto, um pouco de produto já é o suficiente para conseguir esse efeito. É muito importante assentar esse corretivo na pele, flexionando, esfumando ele no local que você está aplicando para que ele se assente muito bem no poro e ele fique um pouco mais imperceptível na pele também,
tá? Então, esfuma muito bem esse produto na pele. Como essa base tem um acabamento bem mate, eu vim com o stick iluminador da Kiko Milano, esfumando o ponto alto das maçãs do rosto. Fui esfumando com o mesmo pincel que eu apliquei corretivo, deixando essa iluminação bem natural, como se o aspecto fosse de dentro para fora. Para o contorno do rosto, eu usei um corretivo da Kryolan Dermacolor. Esse corretivo tem a tonalidade bem quente. E eu fiz os pontos estratégicos mesmo, que é maçã do rosto, lateral da testa, abaixo do queixo e nariz. Lembrando que eu usei um pincel grande para já ir aplicando e esfumando ao mesmo tempo. Dessa forma, eu ganho agilidade no atendimento. Meninas, olha só como esse esfumado ficou lindo. Eu amo essa técnica, que é um esfumado simples, com poucas tonalidades. Eu uso muito nos meus atendimentos. E eu acho que valoriza demais. Se você souber aplicar, colocar essa técnica no olho, certo, né? Acho que valoriza bastante. A hora que eu vou fazer o esfumado aqui da mandíbula, eu peço para cliente olhar para cima. E aí eu faço o esfumado ali abaixo do osso, da mandíbula. Nesse caso, se ela tivesse o terceiro terço maior, aí eu teria que fazer o esfumado ou sob a mandíbula ou até um pouquinho acima. Mas como tá bem proporcional, eu fiz abaixo. A base nasal da Carol é mais fina do que a ponta do nariz. Então, eu tenho que trazer equilíbrio para essa região. Eu afino a ponta e eu ilumino a base. Dessa forma, eu trago esse jogo de luz e sombra igualando as medidas. O segredo de um contorno bem feito é respeitar as características individuais de cada cliente e esfumar muito bem. Usei o corretivo D32 da Kryolan como blush, com o mesmo pincel que eu fiz a aplicação do contorno. Antes de selar a pele, eu sempre venho com o pincel que eu apliquei o corretivo e eu esfumo essa pálpebra inferior para não ficar nenhuma marcação, nenhum vinco de corretivo, para que a selagem seja perfeita e essa área fique bem lisinha. Então, eu selo a pele, eu selo com a esponjinha, deixo essa pele bem sequinha. Aqui eu estou utilizando o pó fixador da Catarine Hill, pó translúcido. Ele não adiciona cor para maquiagem, como vocês podem ver. E eu faço toda a selagem do rosto com a esponja, sempre esfumando a região abaixo dos olhos, tirando qualquer marcação que esse corretivo tenha. Eu gosto muito desse pó da Catarine Hill para fazer a selagem do rosto. Sempre venho polindo a pele com o pó compacto após a utilização do pó solto, do pó translúcido. Eu gosto desse efeito do polimento que o pó compacto dá, só que eu uso em pouca quantidade. Então, para isso, eu preciso deixar essa pele bem sequinha, né? A secagem dessa pele é toda com o pó translúcido. Vocês lembram que a pele dela tinha aquele rubor rosado no centro? Eu vou reaplicar o blush. Esse blush, na verdade, é uma sombra da Milani, é uma sombra vermelha. Vou deixar a foto dela aqui. E eu reaplico, trazendo esse rubor, só que agora para pontos estratégicos do rosto dela. Venho com o pó compacto, esse é o da MAC. Venho com o pó compacto polindo e retirando o excesso de pó solto que ficou na pele, deixando aquele aspecto de porcelana, só que sem carregar, sabe, de produto. Fica muito bonito, suave. Eu ainda não usei iluminador, mas olha como a pele já está com um viço legal. Após o polimento da pele, eu venho retocando o contorno com a paleta da Anastasia. Esse contorno que eu estou usando agora é levemente acinzentado, bem pouca coisa. E eu faço numa região menor do que o contorno que eu fiz com o corretivo da Kryolan. E eu faço numa região menor para ter esse degradê, sabe? Esse sombreado, porque isso traz mais naturalidade para o contorno. Sempre pega pouco produto e esfuma muito bem. Vai criando uma intensidade aos poucos. Resolvi usar um pouco de pó mineral, esse é o da Laura Mercier. Usei abaixo dos olhos e nos pontos centrais do rosto. Ele tem uma leve cintilância, mas é bem mínimo. A parte de iluminação mesmo ficou por conta daquela sombra Baked que eu usei no canto interno dos olhos. Então, eu usei a mesma sombra para iluminar os pontos do rosto, os pontos altos. E essa iluminação fica muito bonita, parece que vem de dentro para fora, olha só no vídeo. Dá pra ver bem como ficou. E agora vamos pra sobrancelha.
A sobrancelha da Carol, ela vem numa linha horizontal e ela se torna decrescente após o ponto alto. Eu preciso dar uma projeção para esse ponto alto e levantar essa sobrancelha. Então, eu corrijo as pequenas falhas que tem, que é um pouco no início, no ponto alto e no final. Eu venho com o gel de sobrancelha, esse incolor, e levanto os pelos. Eu levanto esses pelos e dessa forma eu consigo levantar a sobrancelha. Essa caneta delineadora da MAC tem uma tonalidade de marrom acinzentado e eu gosto de finalizar a sobrancelha com ela. Eu faço os pelinhos sempre no sentido crescente e o ponto alto é onde eu dou um foco maior. E olha só como levantou o olhar da Carol. Na linha d'água inferior, usei o lápis marrom da Maybelline, passei por toda a extensão da linha d'água, borrei um pouquinho a linha dos cílios e em seguida eu vim esfumando com esse pincel da Macrylan. A parte do esfumado com sombra, eu usei a mesma sombra que eu marquei o côncavo, que foi aquela sombra cappuccino, que é uma sombra com cintilância, então eu utilizei ela. O rímel é um rímel à prova d'água da Maybelline, passo muito bem para unir uns cílios com o outro, né, os cílios dela com os cílios postiço, e separo bastante os cílios inferiores para ficar bem separado e pretinho. Esse batom que eu vou usar na Carol, o Retro Matte líquido, ele é a cor Chateau. Essa tonalidade é um vermelho mais esfriado. É um tom também mais fechado e que ficou lindo com o subtom da pele dela. Eu escolhi esse batom por ser um batom bem contrastante, porque eu queria que o lábio fosse o ponto central dessa maquiagem. E aqui eu mostro como eu faço a aplicação, que é do centro, ligando as extremidades até esse centro já pronto. Então, quem tem dificuldade em passar o batom vermelho, vai anotando o passo a passo desse vídeo, porque é algo que facilita muito na hora da aplicação. Agora, uma dica que facilita muito na hora da aplicação é manter o dedo mindinho apoiado próximo ao lábio para que essa pele do lábio não se desloque. Dessa forma, você traz mais firmeza para o lábio. E com o movimento de vai e vem bem curtinho, você consegue controlar melhor a quantidade de produto também que você está aplicando nesse lábio. Cada maquiador desenvolve uma forma única de executar a sua técnica e na aplicação do batom não é diferente. Eu sempre dou a volta pela modelo ou aluna para fazer essa parte de baixo e eu puxo para o lábio superior também desse lado. Aí depois eu retorno e finalizo a ligação. Eu sempre faço dessa forma, é uma das formas mais fáceis que eu encontrei de passar batom e ficar com um contorno bem legal. E esse é o resultado da maquiagem de hoje. Eu amei trazer esse tutorial. É uma maquiagem que eu faço muito nos meus atendimentos. Espero que vocês tenham gostado. Como aqui no YouTube os vídeos são mais editados, fica difícil trazer muitos conceitos técnicos e teóricos. Mas quero que me sigam lá no Instagram. Lá também terá outros conteúdos bem legais para vocês. E é isso. Um grande beijo e fica com Deus.